Configurações intermediárias, aula 15, configurações de extra. Nesta aula eu quero explicar um pouco mais sobre as configurações de extra do nosso sistema e sobre todas as opções que a gente tem no cadastro do horário em relação a configurações de extra. Então eu vou até no menu de horários, até a opção de extra, onde está localizado todas as opções de extra do horário. Então aqui, como eu expliquei numa das primeiras aulas sobre extras, aqui a gente tem a opção de acumular. Então cada uma dessas opções aqui vai representar um tipo de configuração para os dias da semana. Então aqui temos úteis mais sábados. Quando marcamos essa opção aqui, úteis mais sábados ficam nessa mesma configuração de dias úteis. Quando marcamos úteis mais sábado mais domingos, a gente perde essa configuração de domingo aqui da esquerda, pois tudo fica configurado em dias úteis. E assim por em diante. Estas duas aqui, úteis mais sábados, ficam junto e domingos mais feriados ficam na mesma configuração. Então, dias úteis e sábados é feito em dias úteis, domingos e feriados é feito aqui. Esta opção aqui ela é bem simples, na verdade, com ela a gente pode configurar, agrupar dias da semana para fazer uma configuração por grupos. Então a mais utilizada geralmente é essa aqui, úteis mais sábados, domingos mais feriados. Deixa eu desmarcar essa opção aqui ainda. Agora eu vou marcar a opção multiplicar extras pelo percentual. Habilitando essa opção aqui, quando nós temos esse percentual aqui de extras 50%, extras 100%, ela vai ser multiplicada por essa configuração. Então aqui embaixo também aparece a opção ignorar multiplicação de extra desse grupo. Então desse grupo de dias aqui no caso, dias úteis eu posso ignorar. Eu não vou ignorar, eu vou salvar, concluir, vou até a tela de cálculos, vou até o Gabriel, que eu sei que tem horas extras. E aqui a gente já pode ver, ó. Vamos ver nesse primeiro dia aqui. No primeiro dia ele deveria ter feito marcações às 17, então extra 50%, ele teve 2 horas, por isso que ele está com 3 horas, então, porque ele fez 2 horas de extra multiplicado por 50%, 3 horas para o funcionário. Então, a opção que eu citei, deixa eu abrir aqui, multiplicar esse pelo percentual faz isso, como eu falei. Aqui foi multiplicado por 50%, o valor de 2 horas, que foi para 3 horas na coluna de extra 50%. Então, essa opção faz este cálculo aqui. Agora, marcando a opção arredondar horas extras, quando marcamos essa opção aqui, temos que preencher um valor aqui, eu vou preencher para 30 minutos. Aqui a gente tem a opção para o meio, para cima ou para baixo. Se nós deixar para o meio, ele vai para o meio dos 30 minutos. O meio, no caso, é 15. Se ele tiver 3 horas e 20 de extra e tiver marcado para o meio, o sistema vai corrigir para 3 e 15. Se deixar para cima e ele tiver 3 horas e 15 de extra, vai corrigir para 3 horas e 30. Aqui é a mesma coisa. Ao invés de ele corrigir para cima, no caso, se ele tiver 3 horas e 15 de extra, vai corrigir para 3 horas. Essa opção não é muito utilizada porque ela muda muito os cálculos, muda muito o valor original deles. Então eu vou desmarcar ela aqui, vamos para a próxima opção, descontar falta das extras. Quando marcamos essa opção aqui, é habilitado essas duas opções, mais significativas e menos significativas. O que acontece? O que é extras mais significativas? Mais significativas é como em dias úteis aqui. A gente tem na primeira faixa as menos significativas, porque o valor dela é de 50%, e as mais significativas são a última, que no caso é de 100%. Então, o que essa opção aqui vai fazer? Ela vai fazer bem o que ela está descrita ali. Ela vai
descontar as faltas das extras naquele período que tu estiver selecionando na tela de cálculos lá. Eu vou mostrar um pouco melhor aqui. Aqui eu não tenho nenhuma falta, mas eu posso fazer uma falta acontecer. Vamos remover um dia que não tem falta, esse dia aqui. Vou salvar, eu vou atualizar aqui. Então a gente pode ver, eu acredito que aqui 6 horas mais uma, 7 horas. Aqui ele vai ter 7 horas de falta. Ele está com normais aqui. Ah, porque tem um ajuste. Então eu vou remover esse ajuste aqui. Removi o ajuste, ele ficou com 8 horas de falta nesta coluna aqui. Então o que está acontecendo? Tem 8 horas de falta nesse dia, desculpa, e na coluna, no total da coluna, a gente tem 1 hora. Então, como eu disse, aqui a gente tem 2 horas, 4 horas, desculpa, é as menos significativas que a gente colocou lá. Então, deixa eu abrir novamente aqui o horário. Mais significativas, então a gente vai começar contabilizando pelas mais significativas. Mais significativas é a coluna de 100%. Então, primeiro ele vai para as mais significativas. Se não tem hora suficiente nas mais significativas, ele vem para as menos significativas e remove o horário das menos significativas. Então, a opção faz bem o que ela disse. Ela desconta as faltas das extras. No caso, se eu desmarcar a opção aqui, vamos desmarcar lá e vamos abrir novamente. Descontar. Ok. Eu vou atualizar. 8 horas. Aqui, as mais significativas têm 1 hora, mais 6 horas as menos significativas, 7 horas. No momento que eu habilito a opção, mais significativas, ok. E eu vim aqui e atualizar, eu vou ficar com 1 hora de falta, porque vai ser 7 horas de extra menos 8 horas de falta. Então, eu vou ficar com 1 hora negativa de falta. No caso ali o cálculo ficou positivo, porque 8 horas de falta menos 7 horas de extra, ficou 1 hora de falta positivo ali. Então a opção se comporta dessa forma, descontando as faltas das extras. Vamos para outra opção. Vou desmarcar essa opção. Essa aqui é a opção de interjornada. Geralmente a interjornada é 11 horas. Isso é o tempo entre o término de trabalho até o início do trabalho do próximo dia. Tem que ter um intervalo de 11 horas. Se não tiver um intervalo de 11 horas, vai ser contabilizado como horas extras. Caso queira, a gente pode contabilizar numa coluna separada. Quando que isso vai acontecer? Imagine que o funcionário trabalhou às 10 da manhã. Às 10 da manhã não, desculpa. Até às 10 da noite, iniciou o trabalho às 7 da manhã do outro dia. Então, deu um intervalo de 7 horas e até chegar em 11 horas, 7 vai dar mais 4 horas, isso? 7, 8, 9, 10, 11, mais 4 horas. Então, numa coluna separada, vai ser representada essas 4 horas. Se não tiver marcado, essas 4 horas vão para a coluna de extra. Então, aqui a gente tem agora a opção de separar extras noturnas de extras normais, que no caso é bem simples, a gente tem, pode ter uma coluna de 50% de extra noturna e uma coluna de extras normais de 50% também. Eu acabei até não explicando sobre extras noturnas, mas a gente pode configurar nestas faixas aqui, ó. Então, quando tiver extras noturnas, os valores vão cair para essas colunas de noturnas. Aqui separar extras de intervalo de extras normais. Lembrando que essa opção aqui, ela não remove o valor das extras normais, ela apenas informa numa outra coluna de extra de intervalo que foi feito o intervalo. Mas, no caso, por exemplo, imagine que o funcionário trabalhou no final do dia, fez 30 minutos de extra, mas no intervalo ele fez 30 minutos de extra. No final do dia, na coluna de extra, vai estar aparecendo 1 hora. Se marcar essa opção aqui,
a coluna de extra ainda vai continuar aparecendo 1 hora, mas a coluna de intervalo vai ter 30 minutos. Então, como eu disse, ela vai representar as extras de intervalo, mas elas não vão ser separadas das extras normais. Aqui a gente tem agrupar extras das mesmas porcentagens, porque aqui no domingo é 100%, em folga é 100%, se aquela opção não está marcado, fica uma coluna de folga 100% e outra coluna de domingo 100%. Essa opção usar horas somente do grupo de extra é uma opção que temos aqui, ó, o grupo de extra. O que é grupo de extra? É essa entrada e saída 1. Esse é um grupo. Entrada e saída 2 é outro grupo. Entrada 3 e saída 3 é outro grupo. Então a gente pode colocar somente do grupo 2. Aí se a gente marca essa opção, vai usar as extras somente daquele grupo. Se ele fizer horas extras em outro grupo, não vai aparecer no sistema. Ela é bem pouco utilizada também, essa opção aqui. A outra opção que nós temos aqui é do banco de horas, mas vai ter uma aula específica para a configuração de banco de horas. E aqui temos as divisões noturnas. Então, aqui temos separar extras após a meia-noite. No caso, se o funcionário inicia num dia e termina no outro dia a sua carga, mas ele fez extra num dia e fez extra no outro, a gente consegue separar essa somatória. Aqui a gente tem dividir jornada quando houver folga antes ou após a meia-noite, e geralmente é utilizado quando o funcionário inicia a carga de trabalho dele no dia de hoje e amanhã é um feriado. Então a gente vai dividir essa jornada dele, amanhã vai ser contabilizado como extra e hoje vai ser contabilizado como horas normais. Não reiniciar divisões de extra entre diurnas e noturnas. Ela faz bem isso, ela não reinicia divisões de extra entre diurnas e noturnas. Essa opção a gente tem que testar ela mesmo, mas ela não faz um impacto tão grande no nosso sistema. Então, sobre configurações de extra, eu queria que seja isso. A gente tem essa opção copiar configurações de horário, que no caso, se eu quisesse copiar as configurações de horário do horário 2, eu poderia. Aí eu poderia desmarcar aqui, eu trago todas as configurações de extra do outro horário. Então, sobre extra seria isso.